Salve galera, tudo certo aí não? Eita, estamos de volta agora um pouquinho mais iluminado. Tem uma luz aqui, não sei se está direito não, mas depois o Denani vai me dizer se está tudo certo ou não com a minha luz. Só mudar um pouquinho a minha câmereta aqui, passar um pouquinho pro lado de cá. Isso, garotinho, muito bem! Salve galera, tudo certo? Bem-vindo ao meu canal, Marcelo Doa na área. E eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje uma vitória muito grande que eu tive e que vai ajudar muita gente, eu tenho certeza disso. Eu lancei ontem, na minha live do Caçapa, a primeira edição do guia completo de narração digital feita por mim. E assim, é lógico, vai ter gente que vai pensar que eu estou aqui vendendo produto, mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar com vocês sobre a experiência de fazer, sabe? E o que isso representa para alguém que passou 21 anos dizendo para si mesmo que o seu único talento era narrar esportes. Eu tinha, não era dúvida, eu tinha absoluta certeza de que eu não sabia fazer outra coisa que não seja narrar futebol, basquete, NFL, o que vier, né? E eu me desafiei ao longo dos últimos anos a fazer algo diferente, a fazer coisas diferentes dentro da comunicação. Então, não é de hoje que eu faço isso, mas eu faço a voz padrão da Rede TV, apresento programas, né, e tal, mas não é a mesma coisa, vocês vão concordar comigo, do que criar um ecossistema, que foi o que eu fiz com a Liga dos Narradores. A Liga dos Narradores é um passo pelo qual eu achava que não fosse capaz, eu não achava nem capaz de fazer o que eu estou fazendo aqui, gravar vídeos para vocês, para falar no YouTube. Eu achava que não tinha nenhuma relevância o que eu tinha para falar sobre narração, sobre futebol. E eu descobri aqui, eu acho que essa é a primeira coisa que vale para você, né, nesse vídeo. Aliás, se você gostar, deixa o like, por favor, e aproveita para, por gentileza, deixar o seu, inscreva-se também no canal, para ajudar a gente. E eu aprendi nos últimos tempos que a internet é um lugar para você falar daquilo que você ama. E se você fala sobre o que você ama, não tem como dar errado, cara. Fica tudo mais fácil, sabe? E eu acho que esse foi um aprendizado que eu fui tendo meio que às fórceps ali, porque eu sempre muito tímido, né? Achava que não era digno de não era digno de ter algo para dizer para vocês, essa que era a verdade. E não era capaz também de produzir um material bom por escrito sobre narração esportiva, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você escrever. Tem outras obras no mercado, o Maurício Bonato, por exemplo, tem um e-book muito completinho do curso que ele dá aqui na internet, é um cara super competente que eu conheço. O Kaká Fernando tem o seu manual dos narradores esportivos, né, e tal. E eu falei, poxa, mas eu gosto de escrever. Eu, no último ano, aprendi a falar sobre narração esportiva e perdi um pouco esse medo, perdi um pouco essa vergonha de falar sobre narração esportiva aqui na internet, sobre ensinar um pouco para quem precisa e tal. E aí, né, por onde eu fui? E aí fica mais uma dica para você que quer começar a fazer algo aqui na internet. Então a primeira coisa é falar de algo que você ama muito. Pode ser qualquer coisa, cara, qualquer coisa. Música, futebol, cinema, arte, sei lá, revista em quadrinho, como parafusar janela, não interessa. Se você gosta muito disso, o teu sentimento em relação a esse tema vai levar você a comunicar esse tema de uma maneira autêntica e vai fazer com que as pessoas se conectem com você, porque a internet é conexão. E essa é a minha maior lição desses quase 2 anos aí que eu tenho criado conteúdo sobre isso aqui no YouTube principalmente, que era a minha maior trava, assim. Eu falava, poxa, eu sou narrador de futebol, né, principalmente. Mas todo mundo fala de futebol. Aí eu comecei aqui a fazer umas coisinhas e tal, o Palmeiras, o Corinthians, não sei o quê. Mas a hora que eu comecei a falar de voz, de criação de texto para narração, de técnica de narração, o que fazer, o que não fazer, eu percebi duas coisas. A primeira delas é que eu gosto mesmo desse negócio.
E é muito fácil para mim falar disso, mais fácil do que falar de futebol. E a segunda coisa é que, cara, muita gente precisa desse tipo de conteúdo. E eu, quando eu comecei a narrar, para você ter esse tipo de orientação, você precisava estudar presencialmente em algum lugar. Aqui em São Paulo, ou você fazia um curso no Senac, ou você fazia um curso livre que alguém dava. Eu lembro que o Elias Awad fez um curso assim na FIAN, quando eu era estudante lá, quando eu estava fazendo a faculdade de jornalismo. É, o Flávio Prado, que foi onde eu fiz e tal. E tinha alguns outros, tinha a Rádio Oficina, que tem até hoje e tal. Só que, cara, isso tem um custo. E não é todo mundo que consegue alcançar esse custo, entendeu? E eu vim de baixo. Eu não tô aqui pra pagar de legalzão e nem você agora é o São Francisco de Assis e tal. Não é nada disso. Mas a impressão que eu tenho é que existe uma necessidade de muita gente que tem talento por orientação. E essa orientação, ela está aqui na internet, mas ainda as pessoas cobram por isso, de alguma maneira, né? E eu também cobro. A Liga dos Narradores é um produto, mas ele é um produto que ele precisa ser acessível, senão ele não faz nenhum sentido para mim. E aí o segundo passo, né, quando a gente criou essa Liga dos Narradores no final do ano passado, era a gente ir enchendo essa comunidade de conteúdo periodicamente. Então, a cada mês e meio, 2 meses, a gente lança um módulo novo. Então a gente criou lá um módulo sobre narração de televisão, a gente fez um módulo lá sobre narração de futebol americano na época do Super Bowl, e mais coisas virão por aí. Mas faltava um negócio escrito. E eu falava, meu Deus do céu, eu vou falar sobre o que não foi dito, vou escrever o que sobre não. Mas não é sobre isso. E a outra coisa que eu aprendi e que vale para você também é tire essa trava da sua cabeça. O seu conteúdo ele é só seu. Você pode dizer coisas que outras pessoas falam, mas o encadeamento dessas ideias e a transformação dessas ideias em conteúdo, ela passa necessariamente por aquilo que você viveu e só você viveu aquilo que passou pela sua vida. Você concorda comigo? Então, gente, percam o medo. Eu achei aqui nesse produto, eu vou dividir com vocês. Eu achei aqui nesse book um título para mim, como se eu tivesse sido campeão, sabe? Campeão de mim mesmo. Eu venci todas as minhas travas, eu venci as minhas amarras, eu venci a minha timidez, eu venci a minha falta de autoestima para escrever esse e-book. E esse e-book eu estou dividindo aqui com vocês uma partezinha dele, pelo menos as coisas que tem aqui, porque mais para frente a gente vai mostrar ele para todo mundo com mais calma, e na live a gente fez isso também. Então, poxa, isso aqui, tudo isso, a introdução à narração, os equipamentos, as técnicas de narrar, a pesquisa, a preparação para jogo, como você engaja com o público, como ganhar dinheiro, tudo isso aqui é baseado naquilo que eu vivi, naquilo que eu já tenho um pouquinho de experiência por fazer coisas aqui em casa narrando jogos, né? No Flash Score, na N Sports lá atrás, para NFL Game Pass, que eu cheguei a chegar perto de fazer, não fiz, mas estava na equipe. E outras coisas que vira e mexe pintam aqui. Eu apresento o Pole Position do UOL aqui de casa, desse mesmo local que vocês estão me vendo aqui. Então, é possível, eu tenho coisas a passar. Fora os 20 anos de narração esportiva, que eu né, tenho um pouco deles aqui nessa obra. Mas qual é o fundamento desta obra? O fundamento dessa obra é: para alguém que não tem nenhuma noção de como começar, de alguém que recebeu uma demanda de última hora e falou: Meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Pintou uma chance aqui de eu ganhar um dinheirinho para narrar alguma coisa aqui de casa, eu não sei por onde começar. Ou eu sou um narrador aqui, eu faço as minhas coisas, mas putz, é tudo muito desorganizado, muito bagunçado. Eu queria deixar mais profissional. Então esse e-book é para essas pessoas. Então eu me sinto muito feliz, muito realizado de ter conseguido transformar um punhado de ideias e algumas vivências da minha vida em texto, com QR Codes para vídeos e outras coisas que tem aqui desse canal para quem adquirir. Então eu queria dividir isso com vocês.
Se você gostou, se isso te inspirou de alguma maneira, né? Porque você também pode fazer, tudo isso que eu fiz, você também pode fazer. Nada impede, a internet está aí para todos, né? Então pense num conteúdo que você goste muito, 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 muito. Faça, vá à luta, escreva, fale sobre aquilo que você gosta. Procure dividir isso com as pessoas de alguma maneira, criando um propósito em cima desse assunto que possa ajudar alguém. E eu tenho certeza que você vai, em volta de você, criar a sua própria comunidade. Pode ser de narração esportiva também, não tem problema nenhum. Para que você construa o seu próprio conteúdo, a sua própria marca dentro da internet, que é tão importante para todos nós. Tá bom? Obrigado pela companhia. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não gostou, pode deixar o dislike, não tem problema. Seu comentário, se você quiser adquirir aqui esse e-book, se você quiser fazer parte da Liga dos Narradores, ele está nesses dias aqui até domingo num preço especial para quem é da Liga dos Narradores. Então, se você quiser entrar para ter esse desconto, que é quase metade do valor que a gente vai, do valor cheio dele, né? Então vá lá no QR Code aqui ou no link na descrição para fazer parte da nossa turma e conseguir ter essa criança linda, careca igual o pai, na sua mão. Obrigado pela companhia, até o próximo vídeo.